Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal. A denúncia indica que Eduardo e Figueiredo são suspeitos de articular contra a Justiça para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A PGR denunciou ao Supremo o deputado Eduardo Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueiredo. A acusação é de coação em processo judicial com a suspeita de que os dois atuaram para pressionar a justiça e beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, os denunciados se apresentavam como responsáveis por sanções impostas pelos Estados Unidos contra ministros do Supremo e até contra o Brasil. A denúncia afirma que Eduardo e Paulo utilizavam de ameaças, dizendo que se os processos contra Bolsonaro não fossem suspensos ou se a anistia não avançasse no Congresso, novas punições seriam anunciadas. Entre os episódios destacados pela PGR estão a suspensão de vistos de ministros do Supremo, a aplicação da Lei Magnitsky contra o relator Alexandre de Moraes e a imposição de tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros. O documento apresentado ao STF cita mensagens apreendidas pela Polícia Federal. Em uma delas, Jair Bolsonaro relatava ao filho que todos ou quase todos os ministros do Supremo demonstravam preocupação com as sanções. Para a PGR, essa troca reforça que havia um esforço coordenado para intimidar o judiciário. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo vivem hoje nos Estados Unidos. Segundo as investigações, desde janeiro deste ano, eles teriam usado contatos próximos ao governo Trump para articular sanções. A Procuradoria afirma que os dois buscavam transmitir a ideia de que o Brasil sofreria perdas econômicas caso o Supremo não cedesse às pressões. Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo assinaram uma nota em conjunto que afirmam usar a primeira emenda americana que permitiria peticionar ao governo para corrigir abusos e injustiças. Disse também que a publicação teria ocorrido após as ampliações das sanções dos Estados Unidos a pessoas ligadas a Alexandre de Moraes e que isso evidencia a perseguição política em curso. O crime de coação em processo judicial está previsto no Código Penal e prevê pena de até 4 anos de prisão, além de multa. O Ministério Público também pede que os acusados reparem os danos causados pelas ameaças. Agora, caberá ao Supremo decidir se aceita ou não a denúncia. Se o processo avançar, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo se tornarão réus em mais uma ação penal ligada à tentativa de golpe. Esperar para ver o que de fato vai acontecer. Os Estados Unidos aplicou a Lei Magnitsky na esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Essa lei é utilizada para punir estrangeiros. A medida contra Viviane de Moraes foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos Estados Unidos. O governo do presidente Donald Trump também incluiu na lista uma empresa jurídica ligada à família, com sede em São Paulo. As sanções aplicadas no âmbito dessa lei implicam que Viviane e a empresa Lex não poderão realizar nenhuma atividade econômica que envolva um cidadão ou empresa dos Estados Unidos, assim como bloqueio de ativos e suspensão do visto dela. Em nota à imprensa, o ministro se manifestou. Moraes considerou ilegal e lamentável a aplicação da sanção contra sua esposa e disse que a medida contrasta com a história dos Estados Unidos de defesa dos direitos fundamentais. O ministro também disse que as instituições brasileiras são fortes e sólidas e que os ministros da corte não vão aceitar coações. Quer ficar por dentro de todo o universo da programação de A Crítica? Então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho que você vai ficar por dentro de tudo e não vai perder nenhum detalhe. Vem com a gente!